Bom dia, gente, aqui é Eduardo Carvalho. Então, aqui vamos responder uma pergunta muito curiosa, né? Como garantir que a liberdade de expressão na internet, como espaço plural de expressão e de senso, sem que essa liberdade seja cooptada por estratégias autocráticas de manipulação e desinformação, e sem recorrer a controles que possam eles próprios se tornar instrumentos de uma censura da teocracia. Então, a primeira coisa que a gente vê, como está sendo feito no mundo, né? Vamos dar uma visão primeiro do mundo sobre, então, como são feitos os modelos, né, de discussão, né, da modelo de discussão na internet, né? Então, vamos comparar aqui. Então, por exemplo, relação ao anonimato, né? Na China é proibido, na União Europeia é tolerado com restrições, mas nos Estados Unidos é protegido, né? Responsabilidade das plataformas. Na China é máxima, né? Na União Europeia é média, nos Estados Unidos é mínimo. E aí, a liberdade de expressão, né? Na China é quase nula. Na União Europeia, equilibrada com limites legais. E nos Estados Unidos é muito ampla, né? Então, por exemplo, essa questão do anonimato, né? Por que é tão importante o anonimato? Vamos, por exemplo, você queira defender que as mulheres tenham aquele exame, né, que é feito durante a concepção, após a concepção, né, para saber se a sua criança é ou não é mongoloide, né, e querer defender o direito da mulher poder abortar, caso ela deseje, em vez de criar uma criança mongoloide, né, que é uma certa dificuldade. Então, é o direito da pessoa querer escolher se quer ou não quer uma criança mongoloide ou não, né? Só que se você defender esse ponto de vista na internet, você vai ser perseguida por diversos grupos, né? E vai ficar uma situação muito difícil. Por exemplo, se você quer denunciar um juiz corrupto que seja ligado ao crime organizado, também é uma grande dificuldade. Políticos corruptos, né? E outras coisas mais que você que precise de um perfil, né, que não permita que todo mundo ou qualquer um saiba onde você está e possa, né, causar um problema muito grave contra você. Por isso que existe o anônimo, né, na internet, né, que não é permitido pela nossa Constituição, né, mas que na rede social, né, existe uma certa necessidade para discutir determinadas questões, né? Então, como funciona esse anonimato, né, no mundo? Na China, né, é banido, exige nome real em todas as redes e rastreável por default, né? Na União Europeia é parcial, o anonimato é permitido, mas com uma pressão de uma identidade confiável, ou seja, existe um órgão independente, né, de partidos políticos, do governo, né, que mantém, né, esse nome da pessoa, né, protegido, certo? Para que, se acontecer algum problema, né, você saber quem é a pessoa e como agir. E nos Estados Unidos é amplamente protegido, né, com o direito constitucional garantido pela primeira emenda, né? Certo? Mas isso também tem uma outra parte, né, que é a responsabilidade, né? Então existe o anonimato, mas existe também a responsabilidade sobre esse anonimato. Então, na China, altamente centralizado e punidos pelo conteúdo político, religioso ou cultural divulgado que se oponha às métricas definidas pelo governo, né? A responsabilidade na União Europeia. Existe as leis do DSA, né? Digital Service Act, que exigem transparência, explicações e banimento direto caso houver algum tipo de apelação.
E nos Estados Unidos, né, plataformas decidem regras próprias com pouca obrigação legal. Então, esse aqui é o primeiro aspecto da coisa. E aí você tem diversos pensadores, diversos juristas que defendem diversas questões, né, sobre o tema. Uma dessas pessoas é o Timothy Snyder, que escreveu o livro sobre a tirania em 2017 da Companhia de Letras, né? Então ele fala que você tem que necessitar uma reconstrução da confiança pública, né? Por meio do jornalismo responsável, transparência institucional e de educação cívica, né? Então Snyder defende esses pontos de vista que são muito importantes para você entender essa parte, não é, da liberdade ou de como deve funcionar a internet em si, né? Outro autor interessante é o Jack Baldwin, que fala sobre o free speech in the algorithmic society, né? Então, o discurso livre, né, e uma sociedade algorítmica, né? Então ele propõe a constitucionalização da internet, né? Com uma regulação que preserve a liberdade de expressão por meio de direitos processuais, regulação das infraestruturas de comunicação, com algoritmos e redes, né? Então você vê que tem vários autores que defendem diversos pontos de vista que são contrários a um órgão específico destinado pelo governo que busque a censura. E você vê as razões por que essa censura, né, pode ser prejudicial à nossa sociedade. Prejudicar a nossa sociedade. Temos também o Cory Doctorow, que ele escreveu um livro, né, How Destroy Surveillance Capitalism, como destruir o capitalismo de vigilância, né? Então ele critica a concentração de poder nas mãos das plataformas, né, mas que reforçam o monopólio em vez de proteger a liberdade. Então ele baseia-se numa descentralização, né, e um código aberto, né, para você fazer a interoperabilidade de todas essas questões, né? Então você vê, e a própria Annie Applebaum, que fala um monte dessas coisas que todo mundo já leu no livro, que eu não preciso repetir. Então, sobre esses aspectos que a gente tem que buscar a informação, né, para tentar, né, fazer uma viabilização do discurso livre na internet. Tá? Então é isso que eu tenho a dizer. Até.